Analisando todos os supers do universo dos Incríveis, eu digo pra vocês que o Gelado é o meu preferido. Eu tava muito ansioso pra fazer esse vídeo aqui pra vocês, porque por mais que o Gelado tenha aparecido ali no primeiro filme em algumas cenas, só que aí no segundo filme ele teve um pouquinho mais de destaque, né? Muitas pessoas não conhecem a história do Gelado. E sim, tá? O Síndrome sabia da sua localização, como nós vemos, né, na confirmação lá no primeiro filme dos Incríveis, e o convidou pra lutar contra o Omnidroid nível 7. Mas eu vou explicar isso mais à frente pra vocês, tá? Até porque tá gerando muita dúvida nos fãs. E fica ligado até o final do vídeo, tá? Porque tem outra curiosidade bem interessante, onde originalmente o Gelado seria o primeiro alvo ali dos planos do Síndrome. Mas no fim nós sabemos que os roteiristas mudaram a ideia e o plano todo foi focado apenas no Senhor Incrível. Então fica tranquilo aí que eu vou te explicar tudo e também provar pra você que o Gelado é o super que mais farmou aura no universo ali de Os Incríveis. Vamos entender isso melhor. O verdadeiro nome dele é Lucius Best, e ele não é apenas um coadjuvante ali no universo, tá? Na verdade ele tem uma importância gigantesca, né, na franquia, não só como herói, mas também como amigo ali de longa data do Senhor Incrível. Como nós sabemos, né, os dois se conhecem há muitos anos e chegaram a formar até uma dupla ali lutando contra o crime. Vale a pena lembrar aqui daquela cena deletada, né, onde nós vemos o Senhor Incrível, o Gamma Jack, o próprio Gelado e até o Gazerbeam, né, recém-chegado no grupo. Essa cena nos indica que ele já tem muitos anos atuando como super, já que mostra o início do olho laser no mundo dos heróis, e o Gelado estava exatamente lá com o mesmo uniforme que ele tem. Então uma coisa que nós temos que entender é que o Gelado já vem exercendo a função de herói há muitos e muitos anos. Nós não podemos contar a história do Lúcio sem passar por uma pessoa muito importante na vida dele, que é a Mel. Eu sei que a gente não vê o rosto dela ali no filme, mas tem uma cena deletada em que ela apareceria ali em uma discussão com o Gelado. Talvez o diretor Brad Bird decidiu tirar ela pra deixar um pouquinho mais de humor, né, só com a voz dela de fundo gritando com o Gelado, coisa que é muito engraçada no filme. Mas claro, nunca diga nunca, talvez é possível sim que ela apareça no terceiro filme dos Incríveis, nós temos que aguardar informações pra confirmar isso futuramente pra vocês, mas será? Pode acontecer. Bom, ele também foi padrinho aí do casamento do Senhor Incrível e da Mulher Elástica e é tratado como um tio pelas crianças, tanto que o próprio Flecha chama ele de tio Lúcio. Isso mostra como a relação entre ele e a família vai muito além aí do trabalho como super-herói, né? É uma amizade verdadeira. Apesar da sua personalidade descontraída, sendo também muito descolado, porque o Gelado é muito descolado, ele sempre levou muito a sério, né, o trabalho de herói. No primeiro filme de Os Incríveis, ele ajuda a deter o ataque do Síndrome e o caos que o Omnidroid estava causando na cidade. Já no segundo filme, o Gelado tem ainda mais destaque, né, ajudando não só a lutar contra o Escavador, mas também a enfrentar os supers que estavam aí sendo controlados pela hipnotizadora. E vai ter um de vocês aqui nos comentários dizendo que esse cara não farmou aura nesse momento, tá? Porque esse momento é puro cinema, cara. Sabe, absoluto cinema. Além do cara fazer nevar ali, ele luta também sozinho contra mais de 5 supers com poderes diferentes. Fora que nesse momento da luta ele tinha que se preocupar com o Zezé, com a Violeta, com o Flecha e ainda com as costas dele, entendeu? Então ao mesmo tempo que ele tava defendendo as crianças, ele tava se defendendo também, cara. Eu tenho quase certeza que se ele não tivesse ali preocupado com as crianças, ele teria sim conseguido derrotar todos aqueles supers. Agora que você conhece um pouco mais sobre ele, vamos falar sobre algo muito importante também do Gelado, que são os seus poderes e as suas fraquezas. Bom, todo mundo sabe como tá no filme, né? Ele tem a habilidade de manipular o gelo, ou seja, ele consegue resfriar a umidade do ar e transformá-la em gelo sólido. Esse poder do Gelado, ele tem o nome, tá? Não é só gelo, se chama criocinese e dá ele uma versatilidade enorme na hora das batalhas. Ele pode criar paredes de gelo para se defender, como nós vemos no filme, congelar inimigo, lançar rajadas congelantes e até transformar líquido em blocos de gelo instantaneamente. Além disso também, o Gelado ele consegue criar caminhos aí de gelo no chão e literalmente deslizar sobre eles como se estivesse aí em uma pista de patinação infinita. Esse detalhe dá a ele uma mobilidade incrível, permitindo alcançar grandes distâncias em pouco tempo e até mesmo escapar de situações bem perigosas, tá? E ele também consegue criar neve, né, como eu já falei pra vocês, e com isso, se ele quiser, cara, usar tipo o máximo do poder dele, ele com toda certeza conseguiria criar uma nevasca gigantesca na cidade, inundando toda a cidade com neve. E outro detalhe bem interessante do personagem Gelado, tá, é que o traje dele foi pensado para se adaptar a todos esses poderes, cara. As botas se ajustam automaticamente virando patins de gelo, esqui ou até mesmo uma prancha, dependendo da situação. Vai dizer pra mim que você não fica prestando atenção sempre que o Gelado aparece. Pô, até naquele momento de Os Incríveis 2, quando o Senhor Incrível vê o Gelado, ele fica até impressionado, porque o cara farma áurea pura, pai. O cara é top, é o melhor herói que existe ali no universo dos Incríveis. Mas é claro, né, nenhum super-herói é tão perfeito assim. Não se engane, porque no universo dos Incríveis não tem um herói perfeito. Ele existe um herói próximo da perfeição, mas não perfeito assim, entendeu? E o Gelado também acaba tendo suas fraquezas, né? A principal delas é a dependência da umidade do ar. Sem água no ambiente, a gente viu que ele simplesmente não consegue usar seus poderes, né? Foi mostrado no filme quando ele tá dentro de um prédio em chamas, mas não consegue gerar gelo porque o calor extremo secava todo o ar ao redor. Essa limitação faz com que ele precise estar bem hidratado sempre e em ambientes onde existe pelo menos um pouco de vapor d'água aí pra manipular. Isso é importante pra gente entender o Omnidroid nível 7
7, que possivelmente foi o Omnidroid que lutou ali contra o Gelado e também um Omnidroid nível 8 posteriormente. Outra coisa interessante também que tá relacionada à fraqueza dele é que ele não tem super força e invulnerabilidade como o Senhor Incrível tem, né? Ele é mais ágil, tem um reflexo, mano, quase que absurdo e uma resistência acima da média que dá pra segurar um bom tempo de batalha. Ah, Júnior, mas eu quero entender melhor sobre essa ideia dele ter lutado aí contra o Omnidroid nível 7 e também entender do porquê que os criadores não colocaram ele como a primeira vítima ali dos planos do Síndrome. Eu vou explicar aqui pra vocês agora. Bom, uma coisa que fica claro que ele lutou contra o Omnidroid nível 7 é que na cena em que ele está conversando ali com o Beto, eles estão sendo observados pela Mirage. E nesse momento fica claro que ela não sabe quem é o homem que tá do lado do Gelado, então mostra que ela não sabia que era o Senhor Incrível, então o foco principal dela ali naquele momento era sim contatar o Gelado. E onde é que o Omnidroid nível 7 se encaixa nessa ideia? Bom, a gente não vê o Omnidroid nível 7 ali nos arquivos do Síndrome, né, sendo derrotado por algum outro herói, mas nós vemos ele aparecendo ali no tablet quando o Beto tá recebendo a mensagem da Mirage. Então nesse momento da mensagem, o Omnidroid nível 8 não existia. O que existia era o Omnidroid nível 7. Mas quando o Beto vai lutar contra o Omnidroid pela primeira vez, ele acaba enfrentando a versão nível 8. E outra evidência que deixa claro também que o Omnidroid nível 8 era um Omnidroid criado para lutar contra o Gelado é que a luta termina dentro de um vulcão. E eu já tô ciente que vai ter pessoas falando, ah não, mas a luta tava fora e o Beto jogou ele dentro de um vulcão. Pô, beleza, até aí você tá certo, você não tá errado. Mas como é que você me explica o Omnidroid nível 8 conseguir suportar altas temperaturas, principalmente suportar a lava de dentro do vulcão? Porque ele não foi feito para lutar contra o Senhor Incrível, ele foi feito especificamente para lutar contra o Gelado. Porque logo depois que o Gelado destruiu o Omnidroid nível 7, né, o robô seguinte não iria, cara, começar uma luta dentro do vulcão, porque o Gelado iria perceber o problema e iria fugir dali o mais rápido possível. O Gelado ia olhar e falar, ei, como assim? Você quer que eu entre dentro do vulcão pra lutar contigo? Onde os meus poderes não funcionam aí dentro? Caramba que eu vou. Se você quiser lutar comigo, é aqui fora, venha. Então é óbvio, cara, que a gente entende que o Omnidroid nível 8 começou a luta fora porque era muito mais conveniente pra ele. Porque essa versão estava, assim, adaptada aos poderes do Gelado, então seria muito mais fácil eles lutarem fora do vulcão, deixando o Gelado muito fraco, sem nenhum tipo de força, e aí ele iria acabar com o Gelado dentro do vulcão. Então a luta, cara, ela não aconteceu fora e muito menos distante do vulcão. Ela aconteceu perto ali, nas proximidades do vulcão, porque a ideia era deixar o Gelado sem nenhum tipo de força e resistência, para que ele pudesse jogar o Gelado dentro do vulcão, e lá dentro, como ele já estava fraco e tudo mais, ele não iria conseguir usar os poderes dele porque não tem umidade. Logo, ele seria destruído pelo Omnidroid nível 8 dentro do vulcão. Ah, Júnior, não, mas calma aí, tem coisa muito errada aí. Como é que ele lutaria contra o Omnidroid e não avisaria o seu melhor amigo Beto? Bom, cara, muito simples. Da mesma forma que o Beto, né, não avisou pro seu melhor amigo, padrinho do seu casamento, ele tava lutando contra um Omnidroid, contra robôs malucos que estavam, sei lá, descontrolados em uma ilha. Então, pô, da mesma forma que o Beto não avisou o Gelado em nenhum momento do filme que ele tava em uma missão secreta, o Gelado também não avisaria isso pro Beto, até porque tudo ali tinha que ser mantido em segredo. Porque nós temos que entender uma coisa, pô, se o governo soubesse, eles iriam querer explicações sobre o que estava acontecendo ali e o plano do Síndrome iria por água abaixo. E a ideia do Gelado quase ter sido a primeira vítima do Síndrome morrendo pro Omnidroid era uma ideia que tava na cabeça do próprio diretor Brad Bird. E é claro que depois eles perceberam que o Gelado era um personagem muito bom, que poderia somar muito na dinâmica do Beto e também da família. E é até interessante isso, porque muitas pessoas que assistiram o primeiro filme lá de Os Incríveis quando eram crianças e hoje adultos estão vendo o filme novamente, estão percebendo algo muito mais sombrio na história de Os Incríveis. E aí quando você percebe nas entrelinhas que a história de Os Incríveis é muito sombria, essa ideia aí de colocar o Lucius, né, o Gelado, pra ser a primeira vítima do Síndrome, deixaria a missão do Beto muito mais pessoal. Nós não veríamos o Senhor Incrível indo atrás do Síndrome por ser um cara ruim, ele iria atrás do Síndrome por ter matado o seu melhor amigo. Ou seja, cara, imagina isso, nós veríamos o Beto agindo apenas por vingança. Você pega um herói mais forte que tem dos Incríveis, o cara que tem super força, super resistência e vulnerabilidade, irmão, o que ele iria fazer com o Síndrome que não tem um mínimo de poder? Era só, mano, a pancada ia comer solta, cara. Então dá pra entender do porquê que essa ideia não acabou indo pra frente, embora o filme de Os Incríveis tenha uma ideia muito pessoal, né? A vingança do Síndrome pessoal contra o Senhor Incrível. Só que se isso acontecesse, se essa ideia fosse de fato pro filme, né? Cara, aí nós veríamos o contrário. Iria ser pessoal do Senhor Incrível com o Síndrome. E aí o Síndrome teria que voar muito longe, porque o Senhor Incrível ia atrás dele em todo lugar que ele estivesse. Bom, se a gente fosse falar com todos os fãs de Os Incríveis, com toda certeza não existiria um fã que não goste do personagem Gelado, tá? Até porque ele é um dos personagens mais aí carismáticos da franquia e ainda assim nunca ganhou tanto destaque quanto poderia dentro dos filmes. Muitos fãs até levantaram a ideia de que ele merecia com toda certeza um filme solo só pra ele ou até uma série inteira só pra ele, né? Coisa que eu concordo 100% porque eu acredito muito que o Gelado tem história assim pra segurar um filme todo. E pra encerrar o vídeo, o Gelado pode até não ser o personagem protagonista dos filmes, mas com toda certeza é o super mais memorável que já apareceu
nos dois filmes de Os Incríveis. Bom, agora eu quero saber sua opinião. Você acha que o Gelado deveria ganhar uma produção aí da Pixar, né? Um filme solo ou uma série solo? Ou você acha que tá bom sim ele se mantendo como coadjuvante ali nos filmes de Os Incríveis, porque ele rouba a cena em muitos momentos? Mas eu acho que ele deveria sim ter um filme só pra ele ou uma série só pra ele. Deixa aqui nos comentários, beleza? A sua opinião. Até o próximo vídeo e tchau!